de meu Deus, mas aqui em Colares eu, inclusive, me diverti, às vezes me aborreci, porque eu, quando me proponho a fazer uma coisa, eu faço, e com a maior discrição, empregando todo o meu caráter, que é a maior herança do meu pai. Então, aqui, eu vou só para encerrar, eu pedi um minutinho, a senhora está esgotando, mas uma das coisas mais engraçadas que eu fui saber dentro da rádio comunitária, agora, há poucos dias atrás, essa pode contar até como piada, mas caso verídico, foi numa localidade aqui, não vou dizer o nome da localidade, porque esses dois personagens já faleceram. Era uma senhora bem idosa e o filho dela era mais novo, mas tinha problemas cardíacos. Ele morreu primeiro e ela morreu depois. E eles ligavam a rádio desde 5h30 da manhã, que é a hora que a gente vai pro ar, mais ou menos, às vezes até antes, e ligava o rádio e era pau cantava. Muita gente liga o rádio para ter a hora certa e tal. E então, era mais ou menos 1h da tarde, essa senhora gritou, o nome, posso dizer só um nome porque tem muitos por aí. Ô Paulo, ô meu filho, que é mamãe? Meu filho, desliga esse rádio um instante, meu filho, desliga. Os homens estão cansados de tanto falar desde cedinho, nem merendaram, meu filho. Desliga aí para eles almoçarem. Então, realmente foi caso verídico. Quem levou foi um rapaz que estava fazendo serviço na torre. Quando contou, não, estava brincando, não, é certo. E é certo mesmo. As pessoas, se alguma morar por essa localidade, já sabe mais ou menos quem é. Deus os tenha em bom lugar. Eram pessoas muito humildes, sem, eu acho que instrução praticamente zero, segundo ele me falou. Mas essa, eu achei que foi a mais engraçada experiência que eu tive em rádios comunitárias. Obrigado. Obrigado. Por isso que é importante que a gente difunda informação, entendeu? Para que todo mundo entenda como funcionam as coisas. Bom, agora esse é o Moacir Monteiro, prazer tê-lo aqui. Vamos começar. Bom, antes de mais nada, quero felicitar a Bruna e o Fernando pelo projeto que eles estão levando adiante e pelos nomes que convidaram para vir para cá. Mas eu quero pegar o gancho aqui que o Beto acabou de falar, sobre a pessoa que queria mandar desligar o rádio para os radialistas poderem pelo menos pegar uma merenda. Uma senhora, uma história que aconteceu com a minha sogra. Ela era do interior de Parintins, no Amazonas, a minha primeira sogra que eu tive depois na outra. Né? Então, a primeira aparelho de televisão que eu comprei era um aparelho de televisão pequeno. Professor naquele tempo, ator também, grama micha, tá, essa coisa toda. E ela chegou comigo e disse assim, mas Valci, por que tu compraste uma televisão tão gita? Só vai que aparecer a cabeça das pessoas. Ela pensava que conforme o tamanho da televisão, era o tamanho da imagem. Ou seja, uma televisão pequena, as imagens diminuíam. É interessante realmente como o conhecimento das pessoas leva a um problema de imagem, que a gente estava falando, né? De uma maneira completamente diferente, que às vezes a gente nem imagina como as outras pessoas imaginam as coisas. Bom, nós não vamos ter tempo agora, ela pediu para fazer uma prévia. Eu digo sempre, vou repetir isso à noite, nós, amazônidas, infelizmente não nos conhecemos. Não conhecemos a nossa história, não conhecemos a nossa cultura, não conhecemos a nós mesmos como povo. Nós somos um povo lindo, que não existe em outro lugar do mundo, do planeta, nem mesmo do Brasil. E eu vou dizer depois por que isto, né? Essa miscigenação que se fez aqui na região, que tornou o Amazônia de um povo colorido. E como nós não nos conhecemos, nós muitas vezes não nos amamos. Nós precisamos aumentar a nossa autoestima, precisamos nos conhecer, valorizar aquilo que nós temos. Então, mais adiante nós vamos ver um pouco das nossas lendas, dos nossos mitos, das histórias de visagens, assombrações e encantamentos, e não somente essas, mas também um outro elemento que o nosso amigo Arthur falou de uma maneira tão bem aqui, que são a questão das narrativas populares. Essas narrativas são riquíssimas,
O nosso caboclo tem uma inventividade, uma criação espetacular, e aqui eu não estou falando nem das lendas, nem dos mitos, nem da desgraça, assombração e encantamento, mas essas histórias de caboclo que ele inventa para se divertir e divertir os outros. Porque o nosso caboclo, acima de tudo, é divertido. Que mesmo de colados eu coletei histórias que estão no livro Visagem da Assombração, as incríveis histórias do Caboclo do Pará, né? E a gente vai depois conversar um pouquinho sobre isso tudo, sobre as lendas, os mitos, as histórias de Visagem, Assombração e Encantamento, e essas narrativas populares, que realmente precisam ser preservadas, porque muitas delas estão desaparecendo. Infelizmente, a televisão, se é bom de um lado, ela é ruim de outro. Ela faz com que a gente perca um pouco da nossa identidade. Ela padroniza as coisas de uma maneira que eu diria até por baixo, em função até da maneira de falar, né? Mas isso tudo nós vamos ver mais tarde, com mais calma, né? E eu queria lembrar o seguinte, e possivelmente à noite, eu não sei se vai dar tempo à tarde, se a tela transmitiria uma boa visão, né? Os filmes que já tem sobre isso. Você naturalmente já ouviu falar sobre a moça do táxi, uma história muito conhecida em Belém, né? Então, há um filme sobre isto, onde o motorista do táxi é nada mais nada menos que o Walter Bandeira, né? Tem uma outra história, que essa é um pouco menos conhecida, não sei se aqui vocês já ouviram falar, sobre a moça da vassoura. Já ouviram falar? Não? Menina que bate mãe, vira pedra. A moça da vassoura é uma história que se conta em Belém. Uma moça que a mãe mandou ela varrer a casa, ela não somente se recusou, como tentou bater com a vassoura na mãe. E nessa hora ela ficou seca. E então, essa imagem dela seca foi colocada na igreja de Santo Alexandre. Eu, quando criança, muitas vezes, quando fazia uma tolice, uma traquinagem qualquer, dizia, olha a moça da vassoura, né? E como eu, muita gente da minha idade, da minha faixa de idade, alguns mais novos ainda, ouviram falar da moça da vassoura. Então, outro filme é justamente sobre isso. O outro é sobre o Roger Elahá, do Roger Elahá, o mesmo que fez o filme Chupa Chupa, que também nós trouxemos aqui, Chupa Chupa, a luz que veio do céu, né? Que alguns aqui já devem ter visto o lançamento, que foi feito em praça pública aqui, há algum tempo atrás, com a presença do Jevaé, o editor da revista UFO, que o Beto se referiu ainda agora, a revista mais velha do planeta sobre o assunto. E nós trouxemos esse filme também. E tem um outro filmete que é uma espécie de histórico de como nós começamos a escrever e as publicações nossas o que já foi editado por nós em várias edições, e inclusive fora do Brasil, em Portugal, no Japão, enfim. E o que isso tem servido, quer para filmes, quer para teatro, quer para dança e até para escola de samba. Já fomos temas 2 vezes escolas de samba. Na Mocidade Botafoguense Belém e na Parafuseta da Caratateu, na Ilha de Outeiro. Então, o nome da escola é esse mesmo, Parafuseta da Caratateu. Caratateu é o nome da Ilha de Outeiro. Então nós vamos ver um pouco disso mais, eu acho que já pela noite, né? E à tarde nós estaremos então conversando um pouco com vocês sobre essas lendas e mitos, e inclusive sobre o valor e a importância que tem das histórias aqui de Colares. Vocês talvez não saibam, mas hoje Colares está no centro da ufologia mundial, em função da revista UFO. Ela publicou uma série de trabalhos, infelizmente eu não pensei aqui que se fosse falar sobre o assunto, senão teria trazido a revista para você verem, justamente sobre a Operação Prato. Então, não somente com relatos, com fotos, entrevistas com o Irangé Lima, que o nosso companheiro Beto falou ainda agora, enfim. Então, é o único caso que se tem conhecimento, assim, publicado, de uma investigação feita pela Força Aérea Brasileira, que agora está soltando esses documentos, que antes era proibido até se falar no assunto, mas agora está soltando os documentos e tudo aquilo que foi feito aqui em Colares. Então, um dos eventos mais importantes do mundo sobre essa questão ufológica. E que eu diria até que isso precisa ser mais aproveitado, melhor aproveitado economicamente e como elemento de turismo. Eu acho que eu vi agora, passei agora aqui em algumas casas, eu não sou
Não é a primeira vez que eu venho em Colares, não. Independente dessa vinda do filme aqui, já estive várias vezes antes aqui, sou velho freguês de Colares. Só não posso me considerar cidadão de Colares porque ainda não tenho as 8 ferradas de arraia, né? Não, desde que eu comecei a vir aqui, que me disse, olha, você, para ser cidadão de Colares tem que ter 8 ferradas de arraia. Né? Eu conheci gente com mais de 20, mas eu não conseguia vir nas 8. Aliás, não consegui nenhuma, graças a Deus. Mas é isso aí, gente. Então, mais tarde nós vamos estar batendo um papo. Eu não quero falar só. Eu quero ouvir vocês também, tá legal?